Estamos de volta com Visão Técnica, hoje com o Thiago Misaka, da Rock Trade. Agora, nesse segundo bloco, a gente vai falar das Blue Chips e dos 3 calls do Misaka para a semana, né? Bom, vamos começar com o Petrobras. Qual que é a sua análise? Bom, a Petrobras ela vem bem compradora já há algum tempo, né? A gente observa aí essa movimentação que iniciou lá em maio, final de maio, início de junho, que retomou uma movimentação altista que a gente já vinha observando desde o início do ano. E vem com muito fluxo comprador, né? Então, o que me chama muita atenção, inclusive eu já havia qualificado essa movimentação lá no Visão Técnica anterior, né? A Petro havia revertido para uma tendência de alta, tinha essa expectativa de manutenção dessa movimentação altista até a resistência imediata. E dentro da minha metodologia, a resistência imediata vai trabalhar em 13, na região de 13,50, que seria essa região de topo aqui, só que essa é uma resistência intermediária, resistência mais relevante, inclusive, que eu ressaltei lá no Visão Técnica anterior, 14,30 e poucos, 14,40, 14,35 aqui, seria a região realmente que eu espero que Petro continue desenvolvendo até lá. Eu sei que muitas vezes parece ser longe, né? Mas quando a gente, no último Visão Técnica, a Petro estava na região de 9, a gente já trabalhava com essa expectativa de alta até os 14,30. O que faz com que o mercado continue nessa expectativa é o combustível, né? É justamente, no meu caso, eu utilizo a acumulação e distribuição do Williams, que é o que eu chamo de fluxo. Então, por mais que muitas vezes o trader observe um alvo muito longo, ou eventualmente um stop muito longo, isso se deve à estrutura de fluxo que o papel trabalha, né? Não tem problema nós trabalharmos com stops e alvos grandes, desde que isso esteja amparado no fluxo e, obviamente, o trader saiba tratar isso na hora de montar as suas operações. Ou seja, quando ele observa um stop longo, alvo longo, ele utiliza o manejo de risco para adequar a quantidade de posição que ele está trabalhando ali. E os próximos papéis que eu vou te pedir Vale e vou pedir os Minas também, que foi um papel que movimentou bastante essa semana. Bastante, inclusive foi o último papel que eu operei, tá? Só para completar, eu queria colocar uma coisa em relação a Petro, porque, mais uma vez, muita gente pode estar achando, Thiago, mas ok, Petro tem essa expectativa de alta até 14 e pouco, então eu devo comprar agora e esquecer? Não, né? Não é porque um papel tem uma expectativa de alta até uma resistência que está longe que a gente simplesmente vai comprar e vai abandonar e vai esquecer. Sempre trabalhando com stop, sempre trabalhando com uma estratégia que elenque o trade exatamente, que chame essa operação para ser executada. E no caso de Petro, ela está muito semelhante ao Ibovespa. Ela fez aquela movimentação esticada e agora a gente não tem muito o que fazer. Não tem referencial de stop próximo, porque o fundo está longe, a média está longe. Uma alternativa, ir para um prazo menor, tá legal? Com relação ao papel Vale, nós temos também uma tendência de alta estabelecida aqui, tá? A Vale, ela deu uma lateralizada um pouquinho mais difícil que o restante dos papéis. Se a Petro está naquela movimentação em linha reta, Vale continua um pouco mais fraca. Inclusive, é interessante que não mudou muito a análise de maio para cá. Eu havia colocado que a Vale estava numa tendência de alta, só que, diferentemente da Petro, a Petro estava mais forte. A Petro tinha mais fluxo do que a Vale. Então, a expectativa era que a Vale estava numa tendência de alta e iria subir, só que iria subir menos que a Petro. E é isso que a gente vem observando ainda hoje, tá? Então, a Vale continua um pouquinho mais fraca que a Petro, muito devido à estrutura de fluxo. Quando a gente olha a estrutura de acumulação e distribuição, ela está meio que de lado, ela está meio que sem tanta convicção assim, mas todos os critérios são de alta, então eu jamais poderia pensar em vender a Vale, teria que achar um ponto de compra. Mas no momento não tem, porque há essa tendência de alta e a volatilidade está muito elevada. Quando eu meço a abertura de bandas, eu vejo que a banda está muito aberta e o papel está um pouco está com esse viés altista, mas está um pouco parado, um pouco sem direção. E os Minas, você falou que abriu o call essa semana. Sim, a Uzi Minas foi um trade muito rápido, tá? Na verdade foi semana passada. Nós compramos pelo Pivô MM, esse indicador que vocês estão vendo na tela aqui, é um indicador que eu desenvolvi, que me traz a informação de topos e fundos, de uma forma objetiva. Uma das grandes dificuldades do trader, né, da análise técnica clássica de modo geral, é estabelecer o que é topo e fundo de forma objetiva. Toda análise é em cima de topo e fundo, mas ninguém precifica. Olha, o topo é tantos centavos, ninguém fala isso, né? A análise tem dificuldade de precificar isso de uma forma objetiva. E o indicador tem esse intuito.
Esse indicador, ele não é só uma forma de determinar o que é topo e fundo, como é uma forma de operar também. E foi ele que eu utilizei para comprar os Minas. Eu comprei os Minas na superação desse topo, marcado pelo indicador. Meu stop dessa posição ficou em 2,08. E o meu alvo, 2,82. Inclusive foi a abertura de hoje. Encerrando a posição aqui com um belo... Foi uma movimentação bem rápida, né? Porque os Minas ganhou fluxo. E é legal chamar a atenção para um conceito que é a volatilidade. Durante esse período que o mercado ficou de lado, e aqui a gente pode chamar a atenção para a Vale, que está fazendo algo semelhante, a volatilidade foi diminuindo. Nota aí a abertura de bandas, como ela diminui. A partir do momento do rompimento, o modelo conseguiu até antecipar o rompimento, né? Mas um trader que opera de uma forma mais clássica, né, uma forma mais discricionária, poderia ter comprado esse rompimento também, observando justamente esse estreitamento da banda e depois o rompimento a favor da tendência principal. Poderia ser uma expectativa também de movimentação altista por outro tipo de call, né? E é legal chamar atenção para a resistência imediata, porque quando eu setei esse objetivo em 2,82, foi pelo meu modelo. Mas uma análise mais clássica, inclusive meu próprio modelo, trabalhava com resistência em 2,60. Foi rompida essa resistência. E aí o trader pode se perguntar, até onde vai os Minas então? Já que essa movimentação está muito intensa. Será que chegou ao fim? Até porque essa barra, né, ela traduz, dentro da análise técnica clássica, uma barra de, talvez, fraqueza. Só que no fundo, não. Isso é algo contraintuitivo também. Essa movimentação tá tão forte, que é bem possível, tá? Obviamente, se o fluxo não parar no meio do caminho, o fluxo ele vai ser mandatório. Se continuar da forma que está, se a gente continuar observando essa movimentação ascendente no volume do papel, tá? É isso que vai determinar o fluxo. Se a gente continuar observando essa movimentação ascendente no volume, é bem possível que a gente veja os Minas dando continuidade a essa movimentação altista até a região de 4,60. É um alvo, novamente, longo, né? A gente tem quase 100% de movimentação aí, mas extremamente atingível, dado a volatilidade desse papel, que é muito elevada, os Minas trabalham uma volatilidade muito elevada, o valor nominal, 2,80, eu não gosto muito de operar papéis de valor nominal muito baixo, né? Porque eu pago slippage, mas os Minas é um papel que eu opero, porque é um papel que vai muito bem por todos os meus modelos. Então, é possível sim aproveitar essa movimentação da região de 2,80 até 4,60. Mas não é uma entrada agora. Não, é bem ressaltado. Isso não é uma autorização de entrada, pelo menos dentro do meu modelo agora. O que a gente tem que fazer? Aguardar uma nova estrutura de preços que propicie isso. Quando que isso vai acontecer dentro de uma das minhas estratégias, por exemplo? Na hora que o indicador do pivô MM montar uma pernada de baixa. Então, na hora que eu observar o preço recuando e sinalizando uma pernada de baixa vermelha, como a gente está vendo aqui. A partir desse momento, a superação da máxima novamente vai ser um novo gatilho de entrada para mim. E agora vamos para os 3 calls. Vamos lá. Então, tem 3 papéis que eu estou posicionado, na verdade, desde a semana passada, tá? São papéis que eu estou operando no gráfico semanal. Então a gente vai trabalhar, lembra daquela ideia? Se o mercado está um pouquinho esticado no gráfico diário, que tal a gente mudar o tempo, né? E não precisa ser só no gráfico intradiário, né? Pode ser também num gráfico mais longo, como o gráfico semanal. Foi o caso de Pecar. Pecar eu busquei lá no gráfico semanal essa movimentação de tendência de alta aqui. O papel vinha há muito tempo em tendência de baixa e houve uma reversão bem significativa aos moldes do meu modelo. Então o PK gerou uma compra para mim no momento que rompeu esse topo imediato, eu passei a ter topos e fundos ascendentes, preços acima da média, fluxo comprador, ou seja, todos os critérios do meu método foram enquadrados para que o papel entrasse em tendência de alta de fato, e olha que demorou, porque o papel está tentando essa reversão desde janeiro, né? Lembrando que o gráfico semanal é um gráfico mais lento. Naturalmente você, trader, vai trabalhar com stop mais longo e alvo mais longo. Então é imprescindível aqui fazer manejo de risco nas posições. Você trabalha com stop longo e alvo longo, tem que manejar a quantidade de papéis que você vai comprar. Não pode comprar muito papel, né? Porque senão o risco associado seria muito alto. Gerou compra para mim então, na sexta-feira, sem ser essa passada, em 53,86, com stop 34,90, alvo 77,76, tá?
Thiago, mas foi semana passada, posso comprar agora? Pode, está muito próximo do preço, vale a entrada com os mesmos stops e alvos. Vamos para a próxima? Itaú Unibanco não, Bradesco, BDC4, foi o outro papel que gerou um rompimento para mim também. Notem, na hora que você trabalha de uma forma objetiva, as movimentações de preços parecem ser muito semelhantes. E na verdade elas são, tá? Só muda o preço do papel, só muda o papel. Agora o padrão de movimentação é isso que o trader tem que buscar. Nesse caso aqui, a gente viu topo e fundo ascendente, preço acima da média, AD comprado novamente. Todos os critérios por uma tendência de alta foram atendidos. Você observa a diminuição de volatilidade dada pelas bandas de Bollinger que fecham e o rompimento nessa movimentação aqui da semana passada. Algum trader poderia falar novamente, Thiago, mas será que não é um movimento esticado? O papel está subindo há várias e várias semanas. Aí que tá. Uma análise mais atenta poderia observar isso porque não estaria levando em conta a volatilidade que o papel estava trabalhando. Essa movimentação de alta aqui, dado a volatilidade que estava elevada, como eu sei disso, Thiago, uma forma intuitiva de ver é a abertura de bandas. Ó, a banda estava muito aberta. Quando a banda está muito aberta, invariavelmente essa movimentação aqui tem uma volatilidade que deveria ser ponderada para cima e não para baixo. Então, se você ponderar a volatilidade para cima, você vai perceber que isso não é uma movimentação de alta, é uma lateralização. Por isso, sim, eu comprei um rompimento de uma pequena congestão na semana passada 28,30, com stop 23,90, com alvo em 34,90, tá? Isso daqui é um modelo de explosão no método Misaka. E é legal chamar atenção para o fato de que eu estou comprando abaixo de uma resistência, né? Então, se a gente olhar aqui no passado, a gente vai ver que testou 1, 2, 3 vezes esse patamar dos 28,30 e eu paguei 28,30. Então, tecnicamente não rompeu, nem visualmente não tinha rompido. O trader poderia também ficar um pouco receoso de montar essa posição. Só que, mais uma vez, trabalhando de uma forma objetiva, tendo uma estratégia, muitas vezes trabalhando com o próprio robô de investimentos, ele não está olhando para essa resistência no passado se ela não for relevante dentro do código do robô, dentro da estratégia, do conceito do robô. Essa estratégia, por exemplo, trabalha com 50% de acerto, na verdade 40% de acerto, 40% de erro e 20% de empate. Só que o risco-retorno da operação ele é favorável, é de 1,5. Então, se você olhar o tamanho do alvo, ele é o dobro, né, do tamanho do stop. E é uma operação que dá para entrar ainda. Ainda é possível entrar, vai pagar um pouquinho mais caro do que seria o ideal nesse caso, mas não tem problema, está dentro da tolerância que a gente trabalha. E o último? E o último papel é Multi3. Multi3, vocês vão ver que é exatamente o mesmo cenário. Novamente, topos e fundos ascendentes, preço acima da média, fluxo comprador, rompimento de uma pequena congestão. Ah, Thiago, mas e essa barra esquisita aí rompendo e tudo mais? Pessoal, o modelo já contempla essa barra como uma barra muito compradora. Muitas vezes o investidor tem aquele estigma, né, dos candlesticks, porque é muito legal, muito bonitinho, mas muitas vezes ele não sabe o nível de acerto efetivo daquilo. Aquilo dá ou não dá dinheiro? E esse tipo de candle aqui, ele é um candle comprador dentro do meu modelo, né? Tanto que gerou essa compra em 62,22, com stop 53,86, com alvo 77,76. Mais uma vez, modelo de explosão do método, 40 de acerto, 40 de erro, 20 de empate, payoff de 1,5. Como que eu sei exatamente esses níveis de acertos, né? Como que trabalha o modelo? Ele é um modelo objetivo, né? Ele vai trabalhar sempre da mesma forma, tanto que se o investidor for atento e observar bem, todas as movimentações se parecem muito. Se eu não falasse o papel, talvez vocês poderiam até achar que é o mesmo papel, porque o padrão de movimentação é muito semelhante. E é possível capturar essas estatísticas por meio de um robô de investimentos, né? Eu costumo falar bastante de robô de investimento, trabalho muito dessa forma objetiva, né? Quem quiser pode até olhar no meu site, tem muito sobre isso. Ô, Thiago, queria agradecer a sua presença. E, bom, o que a gente viu bolsa pode parecer esticada, mas o volume, o fluxo comprador está muito forte, né? Exatamente. A gente não pode achar que porque está muito esticado o mercado vai recuar. É intuitivo, né? O investidor muitas vezes fala, não, agora vai cair, subiu demais, agora eu vou esperar um pouquinho. Aí ele fica lá esperando, a bolsa vai, e ele fica de fora, né? Então tem que tomar esse cuidado de continuar acreditando na tendência, mas obviamente esperar um pequeno recuo, uma oportunidade, descer o prazo operacional ou aumentar o prazo operacional, como é o caso desses 3 calls. Muito obrigada, uma ótima sexta-feira a todos e ficamos aqui com mais uma Visão Técnica.